irmãos e irmãs em Cristo, em um brevíssimo texto como este que nós acabamos de ouvir, 5 vezes pelo menos ouvimos a palavra vigiai. Nós começamos com esta celebração um novo ano litúrgico da Igreja, conhecido como Advento. E no Advento, uma das palavras que nós vamos mais ouvir é a palavra vigiai. O Advento não é apenas um período litúrgico que nos ajuda a celebrarmos o Natal. E agora, abrindo um parênteses, como que é importante nós nos prepararmos para o Natal. Infelizmente, muitos católicos mundanizaram o sentido do Natal. Infelizmente, para muitas pessoas, o Natal se tornou apenas um período de troca de presentes, um período de ruas e casas iluminadas, um período de comprar roupas novas. Cristo nasceu em uma manjedoura, pobre, no meio dos animais, envolvido, perdão da palavra, no meio das fezes dos animais. Cristo foi simples. Cristo nasceu simples para dizer para cada um de nós que nós não precisamos de muitas coisas para sermos felizes. Uma pessoa que tem o coração vazio de Deus, ela precisa se encher de coisas externas e ela busca a felicidade em algo que ela não encontrará e jamais ela estará satisfeita. O Natal é um momento de encontro com Jesus. O Advento é importante para isso, e nós que somos católicos, nós queremos pedir esta graça, de colocarmos as coisas no devido lugar. Os comerciantes fazem a parte deles, precisam do dinheiro, precisam das vendas. Nós que somos católicos, nós que estamos na igreja, nós que temos fé, nós queremos fazer a nossa, nós queremos colocar as coisas no devido lugar. O Natal é um período do nascimento de Jesus. Quando nós falamos da vinda de Jesus, e a primeira leitura de hoje, a segunda também nos fala sobre a vinda de Jesus, a igreja sempre refletiu de 3 formas diferentes a vinda de Jesus. Para nós, Jesus vem de 3 formas diferentes. E nós queremos meditar na reflexão de hoje sobre estas 3 vindas de Jesus. A primeira já aconteceu, ela não acontecerá novamente. O padre já disse em poucas palavras sobre ela, que é o Natal, que é o nascimento biológico de Jesus. O momento mais lindo, o momento mais extraordinário de toda a história foi o nascimento de Jesus. Eu confesso que eu me sinto muito tocado pela Páscoa. Para mim, a celebração mais bonita que existe no ano todo na igreja, depois de uma ordenação sacerdotal, é a celebração do sábado de Aleluia. Que celebração linda, com velas. A igreja fica toda escura, a igreja fica com as luzes apagadas, praticamente em silêncio. De repente as luzes se acendem, cantamos o Glória, um momento de grande alegria. Então a celebração da Páscoa é belíssima, mas para mim o mistério mais lindo que já aconteceu foi o nascimento de Jesus. Nós precisamos meditar mais sobre o nascimento de Jesus. Imagine, Deus se fez gente, Deus se misturou conosco. Com todo respeito às outras religiões, se você perguntar para um muçulmano o que é preciso para se encontrar com Deus, ele vai dizer 5 vezes por dia: se volte para Meca, faça a sua prostração e reze a Alá. Se você perguntar a um judeu o que é preciso para se encontrar com Deus, ele vai dizer: 1 vez por ano celebre a Páscoa, mate e molhe um cordeiro e come aquele cordeiro em família. Se você perguntar para um cristão, para um católico, o que é preciso para encontrar-se com Cristo, a resposta é nada. Nós não precisamos fazer nada para nos encontrarmos com Cristo, porque Cristo veio e já se encontrou conosco. Nós não precisamos ir a Deus, Deus já veio a cada um de nós. Nós precisamos apenas deixar Ele ser Deus na nossa vida.
Os grandes santos da igreja diziam: se nós meditarmos sobre o Natal e ficássemos meditando sobre o Natal, nós viveríamos apenas chorando, chorando de alegria e chorando de gratidão. Deus se fez homem. Primeira vinda de Jesus é o Natal, é o nascimento de Jesus. Segunda vinda de Jesus, e aqui Deus, ele é tão lindo, Deus é tão belo, que Deus, ele não cansa de nos surpreender. Parece que já era muito dizer que Deus veio ao nosso meio, que Deus veio e se encontrou com cada um de nós. Veja o absurdo daquilo que eu vou falar agora. Se isso não fosse bíblico, eu seria tirado da igreja a pontapé e seria chamado de maluco, aquilo que eu vou dizer agora. Deus não se conteve apenas em vir e se encontrar com cada um de nós. Deus quis se tornar, segure na cadeira para aquilo que você vai ouvir agora, segure-se no banco. Deus quis se tornar alimento. Deus quis ser comido por cada um de nós. Deus quis entrar dentro do nosso corpo. Imagina que coisa! Deus se tornou alimento. O que é a Eucaristia? Eucaristia é dizer que Deus, ele não se cansa em deixar-se surpreender. A Eucaristia é dizer que Deus não se cansa e não encontra limites na sua forma de amar. Deus diz a você e diz a mim: eu não quero apenas lhe ver, eu não quero apenas falar ao seu coração, eu não quero apenas ter os sentimentos que você tem, eu quero me tornar um com você. E veja qual a diferença da Eucaristia e dos outros alimentos. As pessoas às vezes perguntam: padre, qual é a comida mais comum no Brasil? No Brasil nós comemos arroz, alguns já foram no Brasil, foram com o padre, graças a Deus nós fomos o ano passado em um grupo de 41 pessoas, foi um momento inesquecível para mim. No Brasil as pessoas comem muito arroz, feijão, salada e carne, e aí tem pessoas que falam da batata frita, ovo, mas normalmente a comida normal do Brasil é arroz, feijão. Em Portugal tem o feijão preto, no Brasil, na maior parte dos estados do Brasil é o feijão mais marrom. Arroz, feijão, salada e, para a maioria das pessoas, bife. Quando você come um prato como esse, se você for no Brasil comer um prato brasileiro, sabe o que acontece quando nós comemos um alimento comum? O alimento se dissolve, entra em cada um de nós e ele se transforma em energia no nosso corpo. O alimento desaparece em você e lhe traz energia, proteínas e aquilo que é composto dos alimentos. O alimento se transforma em você. Sabe o que acontece quando nós recebemos a Eucaristia? Acontece ao contrário. Nós desaparecemos e Cristo vive em cada um de nós. Quando nós recebemos a Eucaristia, dizia São Cirilo de Jerusalém, ano 350 mais ou menos, nós nos tornamos cristóforos, nós nos tornamos portadores de Cristo, nós nos tornamos um outro Cristo. Graças a Deus, aqui em Macau, eu nunca vi, mas existem lugares, no meu país é assim, tem pessoas que vêm receber a Eucaristia mascando chiclete, tem crianças que participam da Eucaristia, participam da missa comendo bolacha, tem gente que participa da missa pegando biscoito, tem gente que participa da missa mexendo no telemóvel, tem gente que participa da missa olhando no relógio. Eu não me sinto ofendido quando uma pessoa diz que a missa demora muito, mas Deus se sente, Deus se sente. Ai daqueles que têm preguiça de Deus. O que existe mais importante do que Deus? O que existe de mais importante do que a Eucaristia? Dói o meu coração quando as pessoas dizem: eu posso rezar em casa, não preciso ir à igreja, eu rezo em casa. Uma vez uma pessoa disse assim: padre, eu gosto quando o padre fala querido e querida, porque vem bomba. Querido, querida, na sua casa tem Eucaristia?
Na sua casa tem Eucaristia? Você se contenta em amar o seu pai e a sua mãe, vendo só o seu pai e a sua mãe pela televisão? Quem ama quer tocar, quem ama quer ver, quem ama quer ficar junto. Missa não é avaliação do comportamento do padre. Missa não é show musical que as pessoas vêm para a igreja avaliar se a música é boa ou ruim. Missa é ação de graças. Missa, você entra na igreja e diz: louvado seja Deus, eu existo. Senhor, eu tenho recebido tanto, tanto, estou aqui para agradecer. O outro nome da missa, em inglês nós chamamos de Thanksgiving. Missa é ação de graças, missa é louvor, missa é agradecimento. Querido irmão, querida irmã, Cristo continua nascendo e vindo todos os dias. E eu, como sacerdote, digo isso com uma alegria, e os meus olhos enchem de lágrimas, dizendo: um dia Jesus precisou do ventre de Nossa Senhora para nascer. Hoje Jesus precisa das mãos dos padres. É por isso que no dia que eu fui ordenado padre, bispo Dom Murilo Krieger, primaço do Brasil, que me ordenou no dia 11 de dezembro de 2011, na paróquia de Santa Luzia, Jardim dos Oliveiras, em Campinas, domingo às 11 da manhã. Aquele bispo colocou óleo na minha mão, óleo, o óleo do crisma, ungiu com óleo as minhas mãos. Depois ele colocou como se fosse uma toalha e amarrou a minha mão. Depois veio a minha mãe, com meu pai do lado, a minha irmã, meu cunhado e meu sobrinho. Veio a minha mãe e soltou aquela toalha. E soltando aquela toalha, ela dizia: morreu a mão do Daniel. Agora nasce o ventre do padre Daniel nas mãos dele, que vão gerar Jesus. Em cada Santa Missa, que coisa linda, o padre pega um pedaço de pão, levanta um pedaço de pão, diz algumas palavras com autoridade, diz: isto é o meu corpo. E quando ele desce, não é mais pão, é o corpo de Cristo. Tem gosto de pão, tem cheiro de pão, tem jeito de pão, tem aspecto de pão, mas porque Deus não mente, Ele diz: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. A Eucaristia é o corpo de Cristo. Se alguém perguntasse assim para mim: padre, o senhor acha que o banco da igreja é confortável para participar da missa? Eu diria com muita sinceridade: não é. Padre, o senhor acha que o ambiente da igreja é confortável para participar da missa? Eu dizia: hoje o ambiente parece que está quente. E quando está quente a igreja, quando tem bastante gente, quando não é tão confortável, parece que vai dando uma angústia, vai querendo mexer assim, vai dando alguma coisa. Mas olha, que alegria poder participar da missa. Eu já disse alguns domingos atrás e repito hoje: a missa, gente, filhos, filhas, sou pai espiritual de vocês, a missa é o céu na terra. Algumas pessoas perguntam assim: padre, por que tem incenso na missa? Porque no céu tem incenso. Padre, por que tem tantas flores na missa? Porque no céu tem flores. Por que tem tantas velas na missa? Porque no céu tem vela. Por que tem música na missa? Porque no céu tem música. Por que tem roupas bonitas na missa? Porque no céu tem roupas bonitas. Isso que o padre usa, esta roupa se chama casula. A casula é a roupa do rei. O rei usa casula. Por que o padre usa casula? Porque o padre, quando celebra a missa, ele é rei. Debaixo da casula tem uma roupa chamada, uma veste chamada estola. E aquela que cai aqui no ombro do padre desce assim. Vocês já viram, eu não vou tirar, vocês estão vendo que está aparecendo aqui. Essa é a estola. O que é a estola? A estola era a roupa, era a veste que o imperador romano usava para julgar as pessoas. E o padre usa a estola para a mesma coisa, para o julgamento. O confessionário, nosso confessionário é aqui atrás, o confessionário é um julgamento.
Padre, eu nunca tinha ouvido isso. Confissão é um julgamento? É. Agora, qual que é a beleza da confissão? Confissão é o único julgamento que você se acusa pecador, que você se acusa criminoso e que você sai livre e absolvido. É o único tribunal no mundo que você entra e você diz: eu sou criminoso, eu sou pecador, eu me acuso, eu errei. E aí o padre, com a estola, que é a roupa do juiz, ele diz: eu te absolvo, você está livre, vá em paz. Que alegria. Segunda vinda de Cristo, Eucaristia. Terceira vinda de Cristo, e o Evangelho de hoje nos diz sobre ela. E aqui gostaria de falar de uma forma muito clara, porque infelizmente muitas pessoas não falam e não refletem sobre isso. Jesus voltará. Essa história que nós vivemos, com o sol, com a lua, com os cachorrinhos na rua, com o gado, os passarinhos cantando de manhã, as nuvens bonitas lá no céu, de repente parece um carro e faz barulho. Essa história vai acabar. Esse mundo vai acabar. Agora, nós não sabemos se é o ser humano que vai destruir ou o que vai acontecer, mas esse mundo vai acabar. Quando que esse mundo vai acabar? Quando Cristo voltar. Jesus voltará um dia. E aqui existem duas opções para o nosso encontro pessoal com Cristo, que é a terceira vinda de Jesus. Natal, nascimento biológico, Eucaristia, e tem a outra vinda de Cristo. Nós vamos nos encontrar com Cristo quando nós falecemos, ou nós vamos encontrar com Cristo no fim da história, quando Ele voltar. Padre encerra a reflexão e diz assim: não é passando medo, eu digo com muito carinho, como alguém que quer o bem meu e de cada um de vocês. Não existe nada mais importante nesta vida do que nos prepararmos para o encontro com Deus. Não precisa ter medo. Tem gente que diz assim, já disse também há dias atrás: não me fala de morte, padre, morro de medo de morrer. Todo mundo vai morrer, gente. Eu já disse, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de não morrer. Imagina viver para sempre aqui na terra. A vida aqui na terra é mais tristeza do que alegria, vocês sabem disso. A vida aqui na terra é mais dificuldades do que prazeres. A vida aqui na terra é mais luta do que conquistas. A vida aqui é dura, é difícil, é decepção, é cansaço. Às vezes parece que já veio tudo de ruim, vem mais uma. No Brasil se diz, desculpa a palavra novamente, desgraça, parece que pouca, não é suficiente. Parece que quando uma coisa dá errado, vem outra, vem outra, vem outra. Por quê? Porque Cristo está dizendo para cada um de nós que isso vai passar. Pense assim, sem entrar em desespero, mas pense assim, guarde no fundo do seu coração: eu vou me encontrar com Deus. Uma pessoa que não pensa no seu encontro com Deus, Chesterton, um grande filósofo norte-americano, dizia: uma pessoa que não tem fé e não se prepara para o seu encontro com Deus é como uma pessoa que pega um autocarro, um avião sem destino, que não sabe para onde está indo. Imagina que loucura, entra numa parada de autocarro, de ônibus, abre o braço e pega o primeiro que vem e vai sem saber. Se eu contasse que alguém está fazendo isso, vocês diriam: um maluco, padre, como que pode ir a um lugar sem saber destino? Uma pessoa que vive na terra sem se preparar para o encontro com Deus está vivendo na terra sem saber o seu destino e para onde está indo. Que Deus nos ajude a valorizarmos a vinda que já aconteceu, a aproveitarmos e desfrutarmos da vinda que continua acontecendo na Eucaristia. Que Deus nos ajude a nos prepararmos para a vinda que acontecerá no fim dos tempos. E olha, uma das características do cristão, do católico, é a serenidade. Serenidade. Não perca a sua paz por nada. Não perca. Deus nunca prometeu que as coisas seriam fáceis. Deus prometeu que Ele nunca nos abandonaria. Para mim isso me dá muita segurança. Deus nunca prometeu que as coisas seriam fáceis.
mas Ele prometeu que Ele nunca nos abandonaria. Para isso, segure nas mãos dele, caminhe, olhe para frente e tenha certeza, nós não caminhamos sozinhos.